Oi, viajante da vida! Você acha que essa vida cheia de problemas, que essa sociedade problemática, egoísta, violenta, desigual, tem solução? Na nossa próxima viagem, nós vamos aprender lá nos ensinamentos de Jesus, com o auxílio dos benfeitores espirituais, como Joana de Ângeles, por exemplo, que o amor, o ensinamento mais abundante do Evangelho, é a solução para esses problemas todos. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita e se inscreve aqui no canal, acione o sininho para receber notificações, deixa um like agora, se não gostar no final você pode mudar para dislike e comente. Deixe o seu comentário porque ele é muito útil, ele é muito importante para nós. Muito obrigado e boa viagem! Queridos irmãos, queridas irmãs do Centro Espírita Paulo de Tarso, mais uma vez nos unimos a Jesus, a estudar os caminhos que levam à paz. Quando nós resolvemos estudar os Evangelhos, quando nós resolvemos mergulhar na mensagem de Jesus, nós vamos perceber que numericamente e em exemplos, a lição de amar é a mais abundante do Evangelho. Mas Jesus, como mestre por excelência, não ensinava apenas pelo discurso, apenas falando para nós. Ao contrário, traz para as criaturas em torno de si os exemplos, a prática, a vivência, que é a maneira mais eficiente de ensinar. Mesmo assim, quanta confusão nós fazemos, mesmo assim, aqueles de nós que não nos lembramos ou que não estivemos lá aos pés do Mestre naquele momento em que ele esteve materialmente conosco, dizemos assim, é difícil entender o Evangelho, essa lição aqui é complicada. E ele sempre muito preciso, sempre muito pródigo em ações e sempre muito econômico em palavras. Jesus agia muito mais do que discursava para a multidão, tanto que só há 4 grandes sermões lá no Evangelho que são relatados pelos evangelistas. E aí, num determinado momento dessas lições de amar, Jesus mostra toda a sua capacidade de síntese. É verdade. Ele traz para nós, num momento em que ele estava tentaram acuá-lo os fariseus, os escribas, querendo desmascarar, querendo mostrar que ele não era profeta coisa nenhuma, querendo abater o seu conceito em relação ao povo que ali estava a ouvir o mestre. Eles se aproximam com aquele ar sempre muito mistificador, sempre muito de pessoas bondosas, de pessoas interessadas em preservar a qualidade da fé, como agiam os fariseus daquele tempo e os fariseus de agora também agem, e se aproximam de Jesus e dizem, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Porque eles já estavam prontos, discutidores por excelência, a gastar horas debatendo com Jesus sobre aquilo que estava na Torá, sobre aquilo que estava escrito na lei de Moisés. E aí Jesus cala essas criaturas, trazendo o seguinte, em 2 frases, 3 ensinamentos de amar, muito precisos. Então o mestre se ergue e diz a eles, o maior mandamento da lei é aquele que vocês encontram lá em Moisés. Amarás a Deus sobre todas as coisas, e aqui vai outro, semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí a gente percebe, olha só, amar a Deus, amar ao próximo, mas Jesus não esqueceu de dizer que nós temos que amar a nós mesmos. Não são 3 ensinamentos de amar em 2 frases apenas? Verdade. E olha que coisa interessante, não é? Porque muitas vezes as pessoas confundem. As pessoas que estavam ali em torno do mestre já ficaram confusas. Já ficaram assim, mas o que ele quer dizer com isso? O maior mandamento é amar a Deus ou amar ao próximo? Mas Jesus diz, aqui vai outro semelhante a este. Ou seja, Jesus assemelha o amor a Deus ao amor ao próximo e ao amor a nós mesmos. A mesma situação. O amor é uma força única e aí a gente tem isso em perceber. Só que com o passar do tempo, só que, à medida que o tempo foi passando, as criaturas foram deturpando, foram confundindo, e aí o amar a Deus que Jesus propõe virou aquela sensação temerosa de ter medo de Deus e conquistar o amor de Deus e bajular Deus para receber benesses, para receber favores. Tanto que na literatura do século XIX, as pessoas que eram ditas muito piedosas eram ditas tementes a Deus. Deus era para ser temido, não era para ser amado. Pelo menos na conceituação religiosa daquela época da codificação. E aí Allan Kardec traz para nós esse conceito de novo, nos apresenta esse conceito mais uma vez, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, como também nas outras obras da codificação, a necessidade de amar a Deus, de amar ao próximo, de amar a nós mesmos. Só que as criaturas foram fazendo confusão a respeito disso. Pior ainda, o amar ao próximo. O amar ao próximo já não era mais amar a humanidade inteira. Amar a todas as criaturas que estão em torno de nós, mas apenas aqueles que pensam igual, apenas aqueles que são do mesmo partido, apenas aqueles que são da mesma religião, apenas aqueles que são da mesma etnia. E aí deu uma confusão danada, lançou o mundo em guerras, dividiu o cristianismo.
como nós temos visto dividir o espiritismo hoje, por questões políticas bobas, tolas, que não mereceriam a nossa consideração, porque nós deveríamos estar gastando mais tempo trabalhando do que discutindo coisas de bandeira política desta ou daquele viés, de direita ou de esquerda. Afinal de contas, Jesus trabalhava para compartilhar, dividir o pão, levar consolação às criaturas. E ele é o nosso modelo e guia. É a ele que nós devemos buscar imitar e não os políticos que estão aí. Mas, voltando aqui para o nosso estudo, também converteram o amor a si mesmo em pecado, em egoísmo, em narcisismo. E isso era pecaminoso. Nossa, na Idade Média, alguém que tivesse prazer de viver, alguém que gostasse de si, era considerado um pecador, ao ponto de aquelas criaturas mais fanáticas usarem o tal do cilício, que era uma tira de couro com pontas metálicas que as apertavam contra uma das pernas para sentir dor o tempo todo, porque não era permitido ao cristão da Idade Média ter prazer de viver. Isso era considerado pecado. Gostar de si mesmo, sentir prazer através de si, através do seu corpo, através da experiência da vida. Era proibido, era negado. E aí foram necessários muitos séculos, e as religiões se debateram e não conseguiram trazer muita luz a esses três ensinamentos de amar de Jesus. Mas, às vezes, um olhar de fora ajuda. E aí Erich Fromm, um psicólogo, um psicanalista, na época da década de 30 do século passado, lança o olhar sobre isso. Escreve um livrinho fininho assim, mas é um livrinho ótimo, maravilhoso, reflexões interessantes que nos ajudam a complementar os ensinos da doutrina neste momento. E aí Erich Fromm escreve lá o livro A Arte de Amar. E ele começa exatamente neste momento em que Jesus é afrontado pelos fariseus. E diz, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. E aí nessas reflexões, Erich Fromm começa assim, nós, diz ele, deturpamos. O amar a Deus virou buscar o amor de Deus. As criaturas foram sendo transformadas em tementes a Deus. E olha só que coisa interessante, né? Num primeiro momento, o amar a Deus, que é esse primeiro grande, o maior dos ensinamentos que Jesus nos aponta, ele foi aos poucos sendo pervertido. Porque quando nós éramos seres mais elementares, mais primitivos, quando nós ainda não tínhamos esses conceitos e esses preconceitos todos de sociedade, de casta, de nível social, em que nós vivíamos nômades, em que nós acordávamos num dia num lugar, saíamos procurando o nosso alimento e dormíamos numa outra caverna, aquela criatura, ela se sentia frágil, ela se sentia fraca, tanto que nós não encontramos em nenhum estudo antropológico sociedade de ateus. Sociedades, agrupamentos humanos primitivos que não tivessem alguma demonstração de devoção a uma força maior. E é exatamente por isso, diz Erich Fromm, o elemento primitivo, o ser primitivo, ele tinha medo, ele se sentia frágil. Anoitecia, os animais começavam a rugir, a miar, a produzir ruídos na floresta, ou então uma tempestade produzindo raios, produzindo trovadas, e aquela criatura tinha medo, e ela orava. De alguma forma primitiva, ela pedia a proteção de uma divindade, do deus ou dos deuses em que ela acreditava. E aí ela percebia, passado um tempo, o sol nascia e a claridade trazia então o esclarecimento de que os animais estavam longe, não era uma ameaça tão próxima. Ou de que a tempestade passava e logo a terra estava saneada, adubada mais uma vez, os rios transbordavam e levavam a sua fertilidade para as margens, permitindo inclusive buscar novos alimentos. E ele percebia também o seguinte, olha, mas essa divindade para a qual eu orei, ela trouxe paz e tranquilidade para mim, fez o sol se erguer e trazer luz para mim, mas também trouxe para aquele que estava lá do outro lado e competiu comigo pela comida ontem. Então esse Deus não faz nenhuma distinção. Ele gosta de mim e gosta do outro, porque ele nos criou. Era a percepção instintiva que as criaturas tinham. Mas à medida que nós fomos crescendo, à medida que nós fomos amadurecendo, à medida que nós nos tornamos sedentários, criamos o conceito de propriedade privada, o que é complicado, mas que ajuda a progredir, que ajuda a ambicionar posições melhores, desde que isso não seja levado a um extremo doentio de ambicionar só para si, o que é puro egoísmo. Nós começamos a criar a nossa tribo, e a nossa tribo era melhor do que a tribo do outro. Então, de novo, vinham períodos em que aquela tribo sofria com seca ou sofria com chuvas torrenciais e mais uma vez eles pediam às divindades, pediam à divindade que os protegesse. Só que, da mesma forma, a chuva vinha para acalmar a seca ou então a tempestade parava para acalmar as enchentes e tudo voltava à normalidade para a nossa tribo e para outra tribo do outro lado do rio que competia conosco pelos peixes, pelos frutos, por tudo mais. De novo vinha a percepção ali, Deus continua sendo protetor de todos.
E aí começa então a aparecer as castas sacerdotais. Aquelas criaturas que queriam ser mais próximas de Deus, que queriam ser interpretadores da vontade de Deus. E para essas criaturas era muito difícil fazer com que elas fossem obedecidas para criaturas ou por criaturas que acreditavam que Deus gostava delas de qualquer jeito, que Deus as amava de forma incondicional. Era um Deus maternal, o Deus mais visto pelas criaturas primitivas. Foi com o sacerdócio que Deus virou paternal e começou a exigir determinados comportamentos, a impor determinadas condições para que nós pudéssemos receber dele as suas benesses. Criou-se, inclusive, a gente vê isso lá no Velho Testamento, o conceito de que nós somos desgraçados, de que nós somos marcados, estigmatizados pelo pecado original cometido por um determinado grupo de seres e que vem arrastando até nós, a nossa espécie inteira. É pecadora por causa daquele pecado original. E aí nós precisamos fazer coisas, nós precisamos melhorar, nós precisamos bajular a divindade para poder receber dela a sua graça, as suas benesses. Que coisa mais equivocada é essa? E aí de novo a gente perverteu o conceito de amar a Deus proposto por Jesus para o conceito de buscar o amor de Deus. E buscar o amor de Deus é mais fácil do que amar a Deus. Porque nos conceitos é seguir o sacerdote fala. É seguir o que o dirigente da instituição fala. Você faz um determinado número de preces, você faz doações para a igreja, você faz doações para a instituição e Deus vai te beneficiar. E Deus vai te cumular de bênçãos. Muitas vezes tem usado isso, muitas pessoas têm usado isso, inclusive por essas propostas de prosperidade religiosa que aparecem por aí, em que as criaturas dão um carro para que receber dois, né? Dão seu dinheiro para poder abrir um comércio mais pujante, como se Deus estivesse realmente ocupado em proporcionar a nós só o conforto material nesse momento na Terra. E não é verdade. A proposta é muito maior. Alguns companheiros ligados à área da teologia dizem que essa proposta de prosperidade é uma traição às propostas e aos ensinamentos de Jesus. Mas isso deixemos que eles discutam. Vamos voltar aqui para o nosso conceito da divindade. E aí o que fazer então? Como amar a Deus? Já que buscar o amor de Deus não é o conveniente, porque nós já temos. Voltar a esse conceito antropológico de que Deus nos ama porque nos criou, é isso que é importante. E aí, sabendo disso, entendendo que Deus nos ama porque nos criou, como nós vamos amar a Deus como Jesus ensinou? E aí, lógico, nós vamos amar a Deus reconhecendo a divindade como causa primeira de todas as coisas, como força acima das nossas, como capacidade e inteligência acima da nossa, e nos colocarmos como suas criaturas, capazes de reconhecer nele em todas as situações. Tudo na criação está envolvido, mergulhado na divindade. Então nós amamos a Deus quando nós respeitamos o ambiente em que nós vivemos, quando nós não jogamos o óleo da fritura no ralo da pia no domingo em que fizemos aquele peixinho, quando nós aprendemos a não desmatar, a não destruir abusivamente e passamos a entender a lei de destruição apenas como a da manutenção e da renovação dos seres na Terra, em que é necessário sim, por enquanto, pelo menos para esses corpos difíceis, pesados que nós temos, que a carne alimente a carne, como dizem os Espíritos a Kardec lá no Livro dos Espíritos, mas amar a Deus é reconhecer, é cuidar da criação. Reconhecendo Deus presente na criação, expressar amor pelo Criador é amar a criação. É respeitar e manter o nosso ambiente, as nossas florestas, cuidar para não jogar lixo pela janela do carro quando nós estivermos fazendo uma viagem, para não comprometermos com poluentes as nossas águas, os nossos rios, fazermos a nossa parte na reciclagem do lixo. Cuidar do ambiente é amar a Deus. Mas cuidar dos animais é amar a Deus, porque eles também são nossos irmãos da criação e Deus está presente ali neles. Eles chegarão ao ponto em que nós estamos hoje, num outro planeta, quando já mais evoluídos, alcançarão a fase humana da evolução. E é lógico, aí por isso Jesus diz, aqui vai outro semelhante a este, quando fala dos maiores mandamentos. Amar ao próximo também é amar a Deus. E aí a gente entra nessa segunda proposta, na segunda diretriz de amar de Jesus, amar ao próximo. Mas quem é o próximo? Como nós dissemos no começo, nós transformamos o próximo no nosso companheiro de time, na torcida, no companheiro de religião, no companheiro de etnia, mas os outros não são o próximo, então não precisam ser amados. Olha como isso é perverso. Quando na verdade Jesus nos propõe amar a todos, a toda a humanidade. O próximo, o mais próximo de nós, são os outros seres humanos. E aí nós vamos com Erich Fromm de novo. Estudando o amar ao próximo, ele coloca o seguinte: o amor é uma força única.
Tanto que Jesus o exercitou no ponto mais extremo que a humanidade poderia perceber, sem fazer distinção alguma entre as criaturas. Claro, dando a cada criatura a dose de amor que ela necessitava, na forma que ela necessitava. Mas nós vamos perceber o seguinte: nós, para manter o nosso equilíbrio, para a gente garantir as nossas relações sociais, nós fatiamos o amor, principalmente em relação ao objeto ao qual esse amor é direcionado. E aí fomos criando algumas facetas. Erich Fromm escreveu o seu livro mais ou menos ali pelo final da década de 30, quando a Europa já atravessava aquele momento difícil do prelúdio da Segunda Guerra Mundial. Então ele conseguiu perceber 5 formas de amar o próximo, mas Jesus nos ensinou 6. As 5 que o Erich Fromm percebeu e mais uma que ele não teve condições, pelo menos nesse livrinho fininho, da Arte de Amar, de relatar para nós, porque estava muito longe do alcance daquelas criaturas, dos seus contemporâneos, esse tipo de amor. Mas vamos começar devagar. E aí, ao observar a sua coletividade, ao observar a sociedade em que ele vivia, a sociedade germânica, daquela final da década de 30 do século passado, ele começa a perceber assim, a primeira forma de amar ao próximo que existe, aquela mais elementar, é o que ele chamou de amor maternal. Claro que na amostragem que Erich Fromm fez, era a mulher que cuidava dos filhos, era a mãe que cuidava da família. Mas a estrutura social de hoje coloca para nós que é um perfil psicológico, amor maternal. E mais importante que qual é a pessoa que exerce é o que esse perfil psicológico representa. E o amor maternal ele representa a incondicionalidade de amar. Por isso talvez Jesus não tenha podido nos apresentar Deus como mãe, porque o amor maternal é incondicional e as criaturas abusam quando são imaturas. Então, o amor maternal é incondicional, diz Erich Fromm. Ele é protetor, ele visa dar segurança ao ser logo nos primeiros momentos da sua vida na Terra. E ele só analisou, pensando do ponto de vista materialista, as crianças. Para nós espíritas, isso é mais importante ainda, porque o amor maternal ele é aquela proposta de ninho, de aconchego, que nós espíritos desencarnados vamos acolher e aceitar reencarnar, ou ter menos receio de reencarnar, exatamente porque contaremos com esse amor maternal que nos protegerá, que zelará por nós, que nos alimentará, que nos abrigará do frio ou do calor excessivo, que cuidará e nos defenderá de outros. Nós vemos, inclusive entre os animais, como que a mãe protege as crias, como que as mães humanas protegem as crias, ao ponto até de se negarem a enxergar os seus defeitos, até que seja tarde demais para corrigi-los. E é exatamente esse o problema. Erich Fromm também aponta a mesma virtude do amor maternal, a incondicionalidade. A mãe ama os filhos quando eles estão cheirando a talco Johnson, ou quando eles acabaram de encher a fralda do mesmo jeito, quando eles estão lá fazendo a tarefa da escola, quando eles chegam com o boletim todo azul, quando chega um boletim todo vermelho, mesmo que ela pegue o chinelo e ameace dar uma surra quando o boletim está vermelho, ela não vai fazer isso. Então a gente começa a perceber essa incondicionalidade do amor maternal. Ela é uma virtude, mas ela levada ao extremo, alongada além do tempo, ela pode ser um vício, levando muitas criaturas a se acomodarem. Minha mãe vai gostar de mim de qualquer jeito, minha mãe vai me proteger de qualquer jeito, então para que eu vou trabalhar? Para que eu vou estudar? Para que eu vou me modificar? Para que eu vou tomar banho? Para que eu vou escovar dente? A gente vê isso. Os nossos filhos adolescentes, quando entram naquela fase da pré-adolescência, eita porquice danada, né? Dificuldade para tomar um banho. Basta arrumar uma namorada que começa a querer andar cheiroso desde de manhã cedo. Então é exatamente isso. Porque eles imaginam que dentro de casa, que com o amor maternal não tem problema. Se tiver descabelado, se tiver sem escovar dente, a mãe vai gostar do mesmo jeito. E aí aparece a segunda estrutura psicológica para dar equilíbrio, para dar um certo balanço nessa organização familiar, que é a estrutura psicológica do amor paternal, diz Erich Fromm. Diferente do amor maternal, o amor paternal ele é condicional. Ele estabelece metas que precisam ser atingidas para que o filho sinta, perceba o amor que a figura que exerce o amor paternal tem. De novo, na estrutura de Erich Fromm, o homem. O pai, aquele que trabalhava o dia inteiro e chegava em casa apenas para acertar as contas com os elementos da família do seu proceder, mas que também dava a proteção e trazia a disciplina. A grande virtude do amor paternal, a sua condicionalidade, é nos impor disciplina. Nós vemos até quem é pai de criança pequena, agora nem tão pequenos assim, né? Mas quem é pai de criança pequena assiste desenho animado sem nenhuma culpa, né? E um daqueles desenhos da Disney, nós vemos o personagem, no segundo filme, né? Que era muito tosco, ele era o anti-herói, o ajudante da vilã até, mas ele passa no segundo filme todo o período querendo ganhar o dedinho para cima, o ok, o positivo do pai, querendo conquistar a aprovação da figura paternal.
Então é basicamente isso. A condicionalidade do amor paternal leva-nos, cada um de nós, a querer mudar, a querer melhorar. Por isso, talvez ainda hoje, nós precisamos, por imaturos, por indisciplinados, precisamos ver Deus como o Pai nosso que está nos céus, como Jesus ensinou. Porque no amor paternal há condicionalidade. No amor paternal há metas a serem atingidas. Nós não podemos nos acomodar na imperfeição. Nós temos que tentar melhorar. É claro que, da mesma forma como no amor maternal, a mesma virtude elevada ao extremo pode ser vício, no amor paternal também. Essa disciplina excessiva, essa disciplina draconiana, faz com que muitas vezes nós nos tornemos hipócritas, tanto na relação humana, quantas vezes aquelas figuras da normalista da década de 50, 60, né? Que saía de casa com o punho da camisa abotoada, com a saia plegueadinha, toda lá debaixo do joelho, virou a esquina, o pai não está olhando, já subia a saia, virava uma mini saia, abria os botões da blusa para virar um top e pronto. Ia para a escola toda animada, toda emperequetada. Tem até uma música do passado de uma cantora que agora vive em outras fileiras, que dizem: toda donzela tem um pai que é uma fera, mal sabe ele que a fera é ela. E a gente diz lá no interior de Minas, quando a gente aperta muito, quando a gente tenta apertar muito, segurar muito uma coisa, escapa tudo pelo vão dos dedos. Então essa disciplina excessiva, esse amor paternal draconiano, essa exigência além da conta, torna-nos hipócritas. Tanto filhos que se comportam diante do pai de um jeito e longe deles acabam chutando realmente, fazendo bagunça, criando problemas, agindo de um comportamento equivocado para poder expandir tudo que foi reprimido neles, quanto na nossa relação com a divindade. Quando nós começamos a temer a Deus, a achar que o Pai está vigiando, que Deus está olhando, nós nos tornamos hipócritas. Nós nos tornamos aquela criatura: hoje é dia de reunião mediúnica, então eu tenho que ficar bem comportado, porque Deus está lá, os espíritos vão me ver. Mas no dia que não é reunião mediúnica, dá para ver aquele filmezinho picante. Não é? Então essa hipocrisia que a gente tem que evitar. E aí de novo vem a questão: o amor paternal une-se ao amor maternal para dar equilíbrio. Bom, mas e nas estruturas familiares de hoje? Na época do Erich Fromm era muito claro, os papéis eram muito bem definidos. Hoje, os papéis já não são assim, as famílias têm múltiplas facetas. Nós temos famílias nucleares mesmo, com o homem e a mulher a cuidar dos filhos. Nós temos as famílias homoafetivas, com 2 homens, 2 mulheres a cuidar dos filhos. Então é necessário uma combinação, um concerto entre os elementos da família para verificar quando e quem vai exercer o amor maternal, aquela estrutura que dá segurança, aquela estrutura acolhedora, e quem vai exercer o amor paternal, aquela estrutura que disciplina. Nas famílias monoparentais, a mesma pessoa, o mesmo indivíduo, a mãe sozinha que cuida dos filhos, o pai sozinho que cuida dos filhos, tem que exercer os 2 papéis. Tem um momento em que ele tem que ser maternal, ele, homem, e acolher os filhos no colo, mesmo grandes, e acariciar os cabelos e dizer: não, eu te entendo. Eu sei que você está atravessando um momento de vida, e tem outras horas que tem que ser realmente aquela figura paternal. Olha, faça o favor de melhorar, vá cumprir sua tarefa, arrume o seu uniforme. A mesma coisa a mãe. Em determinado momento, ela vai ver o papel que a sua feminilidade lhe dá com mais fluência, que é o afeto maternal, que é pôr no colo, que é proteger, que às vezes até super proteger. Mas em determinado momento, se ela cuida sozinha dos filhos, se quiser fazer um bom processo de educação, ela vai ter que ter o amor paternal. E vai dizer: basta, chega, obedeça, cumpra, faça as determinações, arrume o seu material, deixe o seu uniforme no cesto de roupa suja para ele ser lavado, lave as suas roupas íntimas. Isso tem que ser feito por qualquer um. É a forma de educar e é a forma também de nós marcarmos presença. Porque quando nós nos omitimos do amor maternal e do amor paternal, a terceira forma de amar, percebida por Erich Fromm, escasseia na família, que é o amor filial. Allan Kardec levou tão a sério, esteve tão ocupado com isso, que o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo traz para nós toda essa discussão da ingratidão dos filhos, dos laços de família, do honrar pai e mãe. Porque no tempo do codificador, como agora, também havia essa degeneração das relações filho-paternais. E é complicado isso, porque assim, quando que esses filhos deixaram de amar e respeitar seus pais? Quando eles não foram amados e respeitados. Na época de Kardec era frequente que os pais trabalhassem 12, 16 horas, as relações de trabalho eram assim draconianas, e os filhos ficassem abandonados nas ruas. Ora, quando esses filhos ficavam adultos e cuidando de si mesmos, tiveram agora os velhos, os idosos para cuidar, eles abandonavam esses idosos. Ou então, os filhos dos ricos, que os pais estavam sempre envolvidos em chás, em caçadas, em aventuras da nobreza, ali, da aristocracia, e eles ficavam cuidados por amas, às vezes até envenenavam os pais para poder chegar logo ao título, para ganhar logo a posição que seria deles por herança.
Então era um desrespeito às relações familiares. Mas por quê? Porque não encontraram na infância, principalmente na primeira infância, uma estrutura equilibrada de amor paternal e de amor maternal. Então é necessário, exatamente como nós vemos na física, para que qualquer corpo se sustente com um equilíbrio real, são necessários pelo menos 3 pontos de apoio. A família, para que ela se sustente de forma real, ela precisa do amor maternal, do amor paternal para garantir o amor filial. E aí nós vamos perceber isso se estendendo para a sociedade. Cuidar dos nossos filhos, dizer não para educar é difícil. O sim é muito fácil, né, gente? Dizer sim não precisa de explicação, mas quando nós dizemos não, nós temos que provar que amamos e que estamos dizendo não porque amamos. Nós não pegamos o filho e a filha e levamos para tomar vacina, leva aquela injeção, chora, esperneia, mas nós sabemos que estão fazendo isso por amor. Então, quando pedem alguma coisa desarrazoada, diga não. O não, às vezes, é uma forma mais pujante de amar do que o sim. Porque, como nós dissemos, o não vai requerer que nós expliquemos, que nós ensinemos, que nós coloquemos claramente, eu nego porque eu te amo. E não dizer só não também, não é, gente? Tem hora que é possível dizer sim. Quando for possível dizer sim, diga sim. Quando for possível participar com eles das brincadeiras, brinque. Mas quando não for, faça entender, olha, é meu horário de trabalhar, é seu horário de brincar, eu não posso estar com você. E fazer com que o nosso tempo junto com eles seja de qualidade. E definir que o nosso tempo junto com eles seja real. Porque muita gente diz assim, mas eu trabalho muito, eu tenho que garantir boas escolas, bons cursos, boa formação, bom conforto para minha família. E esquece de ser da família. Então é importante que a gente tenha atenção em relação a isso, sobre essa questão. Até porque, com esse tripé bem organizado, com esses 3 pontos de apoio dentro do núcleo familiar, nós podemos expandir o amor ao próximo. Expandir o amor ao próximo para a 4ª forma de amar observada pelo Erich Fromm, que é o amor fraternal, a amizade. O amor fraternal que tem escasseado na nossa sociedade também, porque nós temos visto a sociedade cada vez mais intolerante. Aquelas criaturas que só são boas amiguinhas para os que são iguais. Basta uma pequena diferença para elas repelirem. E é exatamente isso que Erich Fromm coloca. O amor fraternal, ele tem como pressuposto não ter exclusividade. Não é querer 1 milhão de amigos, como nós vemos em determinadas canções populares, mas ter muitos amigos, dos mais variados tipos, dos mais variados pensamentos, e a todos aceitar com igual amor, acolher. Não é simplesmente ser tolerante, porque quando nós temos que ser tolerantes no movimento espírita. Não, nós temos que ir além da tolerância, porque tem gente que faz o papel de tolerante só assim, eu aguento. Não, é ser acolhedor. Todas as criaturas têm, como no mosaico, a sua contribuição para a beleza da coletividade. Vamos aproveitar, vamos estimular, vamos fortalecer o lado positivo das pessoas e ajudar essas pessoas a controlarem o seu próprio lado negativo. É essa a função do amor fraternal. Se ele estivesse mais presente na nossa sociedade de hoje, lembra, Erich Fromm escreveu esse livro no século XX. Allan Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo e as Obras da Codificação no século XIX. E nós estamos no século XXI ainda carecentes desse mesmo tipo de percepção, desse mesmo tipo de afeto. Não é complicado isso? Então nós temos que colocar o amor fraternal em ação, sermos mais acolhedores. Não quer dizer que nós temos que participar de todas as baladas com as pessoas em torno de nós para sermos como elas. Não. Nem sempre ser amiguinho é ser amigo de verdade. Da mesma forma como pais e mães vão dizer não no sentido de educar, amigos também têm que apontar os erros dos outros amigos. Porque algumas vezes são só os nossos inimigos que têm coragem de apontar as nossas falhas. Os nossos amigos passam panos quentes e eles não nos ajudam a evoluir. Então o amor fraternal que impulsione a evolução, que fomente o crescimento, como isso é importante. Para que nós possamos, então, fechar o ciclo do que Erich Fromm observou e chegar, dentre todos desse universo de afetos fraternais, escolher um outro elemento da sociedade, para formar um novo par, e um novo par formar uma nova família, o que ele chamou de amor passional. É a 5ª forma de amar o próximo. Amor maternal, amor paternal, amor filial, amor fraternal. Fraternal sem exclusividade. Essa história de ter ciúme de amigo é doença. Ah, fulana fez uma festa, botou as fotos no Facebook e não me chamou, vou bloquear. Isso é equívoco, isso não é amor fraternal, isso é posse. Mas o amor passional, ele requer exclusividade, porque ele é estruturante de uma nova família.
É a partir dessa seleção de duas criaturas que se afinizam, de duas criaturas que não importa se são da mesma morfologia, do mesmo sexo ou de sexos, né, diferentes, mas que se complementam, que se afinizam ao ponto de querer formar uma nova família. Isso requer exclusividade. Porque aquela história de um dia nós estamos com um, outro dia estamos com outro, dia estamos com outro, quando vierem os filhos, quando a família se estruturar nesta forma para permitir a encarnação de novos espíritos, como será o processo de educação? Uma propaganda, certa vez, levada algumas décadas atrás, de uma operadora de telefonia, dizia assim, o fulano é meu segundo filho do terceiro casamento, e a Beltrana é a quarta filha do primeiro casamento. E eles, no final das contas, já não sabiam mais quem era filho de quem, de que casamento. Então, essa confusão na orientação da família, ela é negativa. Já é difícil orientar a família com duas cabeças pensantes, ainda mais com 3, 4, 5. Então, entendamos isso. O amor passional, escolha. Não quer dizer que você tenha que ficar amarrado a uma pessoa para o resto da sua vida, carregar aquela cruz, mas que respeite o afeto que a outra pessoa sente por você e respeite a sua capacidade de amar essa outra pessoa. Mas eu não amo mais, então encerre o relacionamento e aí se prepare, cicatrize as feridas do encerramento de um relacionamento, porque sempre deixa feridas. Deixe essas feridas cicatrizarem primeiro e depois se proponha um novo relacionamento. Ninguém está proibido disso. Vamos lá no livro Vida e Sexo de Emmanuel e nós vamos perceber essa colocação. Mas temos que ter o cuidado, principalmente se há prole, para que o nosso amor passional não seja egoísmo. Um querendo satisfazer o outro e os filhos criados pelos avós, e os filhos criados pelas babás, e os filhos criados soltos. Não! Sejamos cuidadosos e por isso a passionalidade do afeto, com ou sem o ato sexual, ela requer exclusividade. Ela requer a dedicação de um ao outro, do outro ao um, para que ambos cuidem da prole que for chegando, se é que a prole chegará, ou se a missão deles for ambos juntos contribuírem para o crescimento de uma sociedade, para o crescimento de uma obra, ainda assim requer exclusividade. E a gente começa a perceber assim, mas Erich Fromm percebeu esses 5? Percebeu. Lá na década de 30 do século XX, entre as duas guerras, mas ele não conseguiu observar, ou pelo menos escrever para nós nesse livro A Arte de Amar, a sexta forma de amar proposta por Jesus, que é amar os inimigos. Ui, mas essa é difícil, essa é quase impossível. Não é nada fácil. Principalmente porque a gente tem aquela ideia falsa, aquela ideia equivocada, de que amar os inimigos é ter por eles carinho, é querer que eles venham tomar chazinho, comer um lanchinho com a gente dentro de casa. Não é nada disso. Quando Jesus diz lá, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que ele não te entregue ao juiz, o juiz não te ponha nas mãos do meirinho, sejas metido em prisão, de lá não sairás quando não pagares o último centavo. Essa proposição de Jesus, ela tem a finalidade de nos libertar da hostilidade. Amar os inimigos não é agir para eles de forma diferente da que eles agem conosco. Amar os inimigos é não retribuir o mal com o mal, mas é ao contrário, retribuir o mal com o bem. Proporcionar aos nossos adversários uma visão diferente de que nós somos criaturas diferentes daquelas que eles odeiam, daquelas que eles querem fazer o mal. Mas não significa que nós sejamos imprudentes. Eu amo os meus inimigos, e aí eu fico invigilante e ele põe uma bomba debaixo do meu carro. Claro que isso não vai acontecer. A gente tem que estar atento. Fulano foi capaz de me trair uma vez, ele é capaz de trair de novo. Fulana foi capaz de fazer fofoca de mim uma vez, ele é capaz de fazer de novo. Mas não significa que eu vou fazer fofoca dela. Não significa que eu vou fazer ou vou trair esse companheiro de novo. Vou fazer diferente. Vou mostrar o perdão. E olha que como Jesus foi interessante. O amor aos inimigos é um prelúdio do amor a nós mesmos. Porque quando nós amamos os nossos inimigos, quando nós aprendemos a exercer sobre eles o pensamento positivo, o pensamento da reconciliação, o do perdão, quando nós nos desvinculamos do mal, que é o amar os inimigos, nós nos desvincularmos deles, desatar e deixá-los ir, reconciliar com eles não significa que eles tenham que se reconciliar conosco, mas que as nossas mentes, os nossos sentimentos não vão ficar aflitos, perturbados pela presença nem pelos sucessos dessas criaturas que se colocam como nossas adversárias. Que eles sejam nossos inimigos é a escolha deles, mas nós devemos escolher não ser inimigos de ninguém. E essa é uma questão interessante, porque é prova de amor por nós. Já é o primeiro passo para o amar a si mesmo, a terceira proposta de Jesus para amar. Porque muita gente tornou isso aí vicioso. Eu me amo, então você é egoísta, né? Eu me amo, não, você é narcisista, não é nenhuma coisa nem outra. Ao contrário, Erich Fromm diz o seguinte, o egoísta, ele não se ama. Porque se ele se amasse, ele perceberia que ele não precisa ter tudo só para si.
que ele pode ser feliz e se contentar com aquilo que ele possui, com aquilo que ele vivencia, permitindo que outras pessoas também tenham e vivenciem. Da mesma forma, o narcisista não se ama. Ah, mas as pessoas dizem, essa pessoa só cuida da sua aparência. Se ama sim, está sempre nas academias, está sempre fazendo cirurgias, está sempre tomando medicamentos, né, probióticos para poder se melhorar, para ficar com o corpo saradão. Essa pessoa não se ama, ela está fazendo tudo isso porque ela quer ser observada, ela quer ser vista pelos outros. Ela não está apaixonada por ela, ao contrário, quem se ama, claro, não se relaxa, mas sabe dar o devido valor ao corpo físico que tem e ao espírito que é. Esta é a colocação. Cada um de nós, meus irmãos e minhas irmãs que me ouvem aí, que me veem aí, vamos nos amar quando nós aprendemos a nos dar valor. Tem muita gente que quer ser amado pelo outro, faz de tudo, se anula para ser amada pela pessoa que ela diz amar. E aí ela acaba não se amando e o relacionamento é infeliz. E quando o relacionamento acaba, ela está destruída, devastada intimamente. Não! Amar a si mesmo é se dar valor. Amar a si mesmo é se cuidar. Embora nós não fiquemos lá fazendo todas as cirurgias plásticas, colocando todos os levantadores de rugas que aparecem, deixa a ruga chegar, deixa o cabelo branco aparecer. É interessante. Mas nós podemos nos cuidar. Nós podemos não jogar tanto sal na batata frita assim para a nossa pressão não aumentar, podemos não comer tanto doce, podemos fazer exercício físico, levantar cedo, fazer uma caminhada para que o nosso corpo funcione melhor, para que a pressão arterial não aumente, para que a glicose não aumente. Isso é se amar. Quem se ama se cuida, mas cuida da saúde do corpo para que o espírito tenha uma ferramenta de trabalho mais positiva, mais efetiva, não apenas para parecer para os outros mais bonito, mais belo. Quem se ama se valoriza e aí é interessante, se basta. O amor por nós mesmos, o amor por si mesmo, nos torna independentes do amor dos outros. Olha que coisa interessante. Um humorista aqui do Rio de Janeiro costumava dizer numa das suas falas que nós deveríamos desenvolver o amor por nós mesmos, nos apaixonar por nós mesmos, porque aí amar os outros passa a ser uma escolha e não uma necessidade. Olha só, não é interessante essa posição do Jô Soares? Afinal de contas, quando eu me amo e me basto, eu não preciso ficar mendigando o amor dos outros. Eu não preciso ficar sendo a pessoa que a outra pessoa quer que eu seja. Eu posso ser eu mesmo e ainda assim granjear afetos, porque haverá sim, se não aquela pessoa que vai se distanciar porque nós não correspondemos às expectativas dela, outras pessoas haverá que nos amarão muito. Elas estarão ali prontas, desejosas de nos amar. Isso é muito importante, tanto na relação com os filhos, de vez em quando a gente tem que ter DR com os filhos mesmo. Eu mesmo de vez em quando viro para mim, olha, eu amo muito vocês, mas se vocês escolherem um caminho diferente do meu, vocês vão seguir sozinhos, porque eu tenho que seguir o caminho que está me trazendo felicidade. E também na relação entre homens e mulheres, entre parceiros num relacionamento passional, é importante deixar limites. Ah, eu te amo e eu não vivo sem você. Quem diz isso se condena à infelicidade, gente. Quem diz que eu não vivo sem o outro, eu não vivo sem você, está se condenando a ser infeliz. Por quê? Porque está colocando a sua felicidade nas mãos, entregando a chave da sua felicidade nas mãos de alguém que não é digno. Ah, mas por que não é digno? Porque nós somos 100% perfeitos. Nós somos incapazes de ferir e de magoar? Não. Ora, então o que fará que nós escolhamos uma pessoa tão superior a nós assim que seja incapaz de ferir e magoar? Nós vamos escolher semelhantes. E aí, se nós somos capazes de ferir e de magoar, a outra pessoa também é capaz de ferir e de magoar. E ela poderá nos ferir, ela poderá nos magoar, ela poderá nos abandonar, ela poderá desencarnar e nós continuarmos aqui. Se nós dissermos eu não vivo sem você, o que vai ser de nós? Então é importante nós dizermos eu amo você, mas eu vivo sem você, viu? Porque quando a gente diz assim, ah, meu amor, minha querida, eu não vivo sem você, para que ela vai querer fazer o prato mais gostoso que a gente ama? Não vai. Ou então se ela diz para ele, meu querido, eu não vivo sem você, ele nunca mais vai lembrar de levar flores no dia do aniversário dela. E vice-versa. Então é importante que nós digamos aos outros, eu te amo, mas eu também me amo. E se você escolher não estar comigo, entenda, eu posso até sofrer no primeiro momento, mas eu não vou me destruir. Eu não vou me permitir abalar, porque eu me amo. E porque eu me amo, eu consigo amar ao meu próximo. E porque eu consigo amar ao meu próximo, eu consigo também entrar em sintonia com a divindade, que é amor. Como diz lá no Evangelho de João, Deus é amor. E aí a gente começa a perceber como esta colocação é importante. O amor é a solução de todos os problemas. Joana de Ângeles,
no livro que emprestou o título a essa palestra para nós, O Amor como Solução, ela diz para nós que o amor é o atestado, é a realidade mais pujante da presença do Criador junto à criação. E é importante que nós estejamos atentos a isso. Tá? Esta realidade pujante de amar, ela nos impulsiona, ela nos leva a realizar mais. Não nos furtemos de amar. Os problemas que nós enfrentamos, o egoísmo, que aumenta a desigualdade social, que aumenta a violência, é fruto da falta do amor fraternal. É fruto também dessa ausência na sociedade da educação que o amor maternal e que o amor paternal deveriam dar às futuras gerações. Nós estamos criando gerações deseducadas, pirracentas, mimadas, que depois não vão aguentar os nãos da vida. Nós, pais e mães, acordemos nós. Se nós quisermos proteger os nossos filhos como o amor maternal, mesmo sendo homens, tá? Mas protegê-los com amor maternal. Não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Não quero que minha filha enfrente as adversidades que eu enfrentei. Quando essas criaturas vão estar preparadas para enfrentar as adversidades que a vida vai propor para elas? Você imagina que vai estar aí vivinho, vivinha, ao lado do seu filho e da sua filha, até ele entrar na fase da velhice? Ou o normal é nós desencarnarmos antes deles? Então prepare, instrumente o seu filho, a sua filha, para serem cidadãos melhores, para interagirem na sociedade com respeito aos pais, amor filial, com respeito à sociedade, amor fraternal, com acolhimento ao diverso, ao diferente. Não é porque torce por outro time que é seu inimigo, meu filho. Não é porque pensa ou não gosta de novela como você gosta que é sua inimiga, minha filha. E assim por diante. Educar. O amor ajuda a educar. O amor leva as criaturas a se tornarem melhores, nos ajuda a resolver os nossos problemas, sem contar que ele nos permite liberdade. De Joana de Andes, só quem experimenta a realidade do amor entende o sentido intrínseco da vida, entende a liberdade que ele traz, um sentido libertador. Quem ama, liberta, e mais, quem ama, se liberta. Porque aprende que estamos na sociedade, mas nós estamos aqui permanentemente. E não estamos na sociedade apenas para satisfazer os nossos caprichos, para satisfazer os nossos desejos, para realizar aquilo que nos dê prazer. Não! Nós temos uma tarefa grandiosa na obra da criação. Nós somos responsáveis por transformação de grande parte da nossa sociedade e é importante agirmos em relação a isso, gente. Senão, afinal de contas, o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos, daqui a algum tempo, olhar para essa terra e dizer assim, nossa, está faltando tanto amor no planeta, mas quanto de amor você deu ao planeta? Quanto de amor você compartilhou com a sociedade? Já aprendemos que nós não devemos ficar bajulando Deus. Eu vou dar a cesta básica lá no centro para ver se a espiritualidade me beneficia, para ver se Deus olha por mim. Isso é a mesma coisa que antigamente se barganhava, se fazia promessas. Então ame a Deus nas criaturas, ame a Deus no ambiente, ame a Deus na fidelidade à doutrina que você abraçou, seja você espírita, católico, protestante, budista, não importa. Se você tem o conceito de uma divindade que está aí a nos proteger e a nos ajudar, ame-a, amando os seus semelhantes, amando a criação, amando os que pensam diferente de você, amando os que são de outra religião. É importante. Quem disse que só a nossa é a mais importante? Certa vez perguntaram ao Dalai Lama qual é a melhor religião, se esperando que ele respondesse, é o budismo. E ele disse assim, a melhor religião é a que te faz uma pessoa melhor. Então, vamos buscar nos fazer pessoas melhores. Amar a Deus é isso. É realizar a transformação em nós. Nos tornarmos elementos melhores da nossa sociedade, elementos melhores da nossa coletividade humana, para finalmente podermos realizar o amor ao próximo. Jesus foi muito inteligente, não é? Aqui vai outro semelhante a este. Ele não permitiu que nós dissociássemos o amor a Deus do amor ao próximo e do amor a nós mesmos. Porque tem muita gente que é assim, eu amo a Deus. Eu oro bastante, eu converso com ele, mas aquela criatura é uma peste, não merece a nossa... Mas ele é seu próximo, ela é sua próxima. São seus irmãos de humanidade e precisam tanto dos seus exemplos, muito mais do que dos seus discursos. Seja previdente. Se sabemos ter uma criatura mal intencionada, se sabemos ter uma criatura votada ao mal, sejamos prudentes. Jesus também nos orientou, ser simples, gentis como as pombas, mas prudentes como as serpentes.
Porque não nos deixarmos iludir, não nos deixarmos enganar. Se alguém nos fere uma vez, a responsabilidade é dela. Mas se nos ferir 2 vezes, a responsabilidade é nossa, que não fomos previdentes. Não quer dizer que eu tenha que odiar, não quer dizer que eu tenho que passar em guerra com aquela criatura. Isso é amor aos inimigos. Mas, acima de tudo, vejamos as outras 5 formas de amar. Aquelas que são mais positivas, aquelas que são mais fáceis de exercitar até do que o amor aos inimigos. Se você tem a possibilidade de exercitar amor maternal ou paternal, faça. Se você ainda tem seus pais, exercite o amor filial. Exercite o amor filial, de repente, indo visitar idosos num asilo, porque eles podem estar abandonados pelos seus próprios filhos. E desejosos de receber um carinho, um afago de alguém que se coloque naquela condição de filho, de neto. Exercite o amor fraternal. Acolha, sem preconceitos, as criaturas. Acolha tudo de bom que elas puderem oferecer. Ofereça o seu melhor a todas as criaturas com quem você conviver. E, acima de tudo, seja estímulo para que outras criaturas também superem as suas imperfeições, como nós temos que fazer para superar as nossas. Isso vai nos levar a uma condição melhor. Quando nós estivermos num relacionamento passional, sejamos respeitosos. Aquela ideia equivocada, de cavalo amarrado também pasta. Não! Nós temos que estar atentos, valorizar o afeto recebido e dar afeto na dose certa, com o cuidado para não sufocar. Eu amo tanto que eu quero aquela criatura só para mim. Isso não é amor passional, isso é posse. Isso é desejo que leva a crimes. Quantos homicídios, quantos feminicídios principalmente têm acontecido nos nossos tempos por causa dessa posse que as pessoas chamam de amor. Não, quem ama não mata, quem ama não maltrata. Então, nos relacionamentos passionais, tenhamos o cuidado e o equilíbrio até mesmo de desatar e deixar ir. Se a relação estiver infeliz, se a vida do outro estiver infeliz, deixemos que vá. E saibamos que nós vamos superar. Por quê? Porque nós temos amor por nós. Nós vamos desenvolver ao longo dessa jornada o amor por nós mesmos. A capacidade que nós temos de amar esse ser, esse espírito encarnado. Hoje aqui, eu, Maurício, você, Maria, você, João, o Antônio ali, a Beatriz acolá. Todos nós somos individualidades importantíssimas para Deus, que nos ama simplesmente por nos haver criado. Quando as criaturas duvidam do amor de Deus por nós, pensem nisso. A causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema, se deu ao trabalho de me criar, se deu ao trabalho de criar você, se deu ao trabalho de criar você aí também e você aí do outro lado. Então Deus nos ama, porque Ele não se daria ao trabalho de nos criar para nos fazer infelizes. Nós não precisamos conquistar o amor de Deus, mas precisamos amar a Deus, semelhante a amar as criaturas, aos outros nossos irmãos, ao nosso próximo, como amar a nós mesmos. E aí, para nós podermos encerrar essa tarefa, para nós podermos considerar, eu vou trazer uma recordação de um dos meus livros, o Conforto nas Dores da Alma. Num dos capítulos a gente fala exatamente a respeito dessa medicação que é o amor, desse remédio maravilhoso que é a força de amar, que é a capacidade de realizar, de expandir o nosso afeto. E lá, no capítulo 14, a gente coloca mais ou menos assim, amor é remédio para as almas, é saúde para a alma. E eu fecho o capítulo dizendo o seguinte, olhem só, vocês vão ter o texto aqui na tela enquanto eu falo. A força do amor, esta energia que se propaga, que circula, qual divina moeda pelo mundo das mentes e dos corações, que te sustentará sempre. Amar é o remédio para as dores da vida. Amar é o bom conselho que se pode dar ou receber. Amar é o caminho para resgatares a tua humanidade. Amar é o destino de todos e o teu destino também. Amar é ter saúde espiritual e moral. Amar é trazer a saúde do espírito para todas as células do corpo. Amar é a tábua de salvação dos momentos difíceis. Amar é viver feliz e em paz. Por isso é tão bom amar. Amemos, meus irmãos. Amemos, minhas irmãs. Porque o amor será a solução para todos os grandes e os pequenos problemas que a vida nos oferecer. Será com o amor colocado em ação, exercitado, vibrante em nós, que nós vamos transformar a sociedade em que nós vivemos numa sociedade mais feliz. Que nós vamos trazer para dentro dos nossos lares, talvez em desarmonia,
mas com o exercício daquele amor que educa. Entendamos isso. O amor precisa educar dentro do lar. O amor precisa ser força educadora dentro da família. Não se furtem a dizer não quando não for necessário, porque quem ama muito também diz não. É melhor dizer não do que maltratar, do que abandonar, do que esvaziar a vida afetiva daqueles que estão sob a nossa tutela. Amemos, estejamos presentes na vida das pessoas que nós amamos, assim como nós gostaríamos que elas estivessem presentes nas nossas. Porque reunindo muitos que se amam, amando muito intensamente, difundindo a mensagem de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo e amar a nós mesmos, nós construiremos para nós um futuro de harmonia, um futuro de paz. Muita paz a todos e muito obrigado pela sua atenção.